do réu Jeová Severo de Lima, ouvido de ofício por esse juízo, porque as partes não requeriram depoimento pessoal dele. Então, só ouvido o depoimento do réu Jeová, por entender necessário o esclarecimento da demanda, tá certo? O senhor é acusado aqui de ter praticado assédio moral na condição de diretor da Universidade Federal Rural, aqui na unidade Serra Talhada, em relação ao Hinaldo, que está aqui presente, que é autor do processo. O senhor tem algo a esclarecer sobre isso? Ele disse que o senhor, na verdade, teria perseguido ele já há alguns anos, e de um tempo para cá isso se acirrou, sobretudo assim na época que ele acusou o senhor de ladrão, né? E aí houve abertura de processo disciplinar contra ele, a constatação de faltas, a indicação de faltas na folha, desvio de função que foi colocado em outra atividade sem necessidade, falta de estrutura lá dentro da instituição, um tratamento não equitativo, equânime, vamos dizer assim, em relação a outros servidores que chegavam mais novos que ele, que tinham até birô, tinham cadeiras, e ele não tinha cadeira, não tinha birô. Então, são esses fatos que ele acusa o senhor como diretor, né? O senhor é diretor? Diretor administrativo. Diretor administrativo. Você pode dizer alguma coisa sobre isso, esclarecer alguma coisa? É o seguinte, isso começou em virtude do funcionário faltar. Isso há tempos que ele veio da Federal, da Universidade Federal de Pernambuco. Fez uma permuta com outro funcionário para o centro de treinamento, antigo centro de treinamento de pesquisa de pequena irrigação, antes da UAST. E esse servidor sempre, como se diz, não foi assíduo com seus horários de trabalho. Eu sempre falava com ele: Hinaldo, você não deve faltar, se você faltar você deve comunicar. Às vezes comunicava, não faltava, e foi caminhado faltas para... Ele não justificava a falta, não? Não justificava a falta. Faltava por quê? Sabe dizer? Segundo a esposa dele, veio já atrás, como se diz, fazendo declaração que ele geria bebida alcoólica. Ele apresentou atestado, alguma coisa já, sobre esse vício? Não. Nunca apresentou atestado para abonar as faltas? Mas que é um processo muito, como se diz, muito, para explicar esse processo todo, é muito demoroso. Quando eles faltavam, eu disse: Hinaldo, porque eu botei as primeiras faltas neles, o Hinaldo, como se diz, eu chamava ele: Hinaldo, você deve justificar essas faltas. Ele justificava, trazia um atestado, dizendo que estava tal assim doença, não sei como é que ele conseguia esse atestado. E depois ele, como se faltava de novo, não justificava. Essas faltas que ele não justificava, eu encaminhei para a instância maior, que era a Universidade Rural. Chegou um determinado tempo que o Hinaldo veio me agredir fisicamente, dentro da UAST. Chegou embriagado. Quando foi isso? Em 1998. Quebrou umas caqueiras antes da UAST, né? Isso tudo ocorrido por causa de falta. Foi impedido pelos funcionários, o Mário e o Aloysio, né? Aí ele ficou dizendo Por que o senhor colocou a falta? Porque eu coloquei falta nele. Porque ele só quer saber seus direitos, mas não quer saber seus deveres. Mas essa situação... Aí começou a situação... Desde 99 ou melhorou? Não, melhorou não. Aí começou a melhorar essa coisa todinha, reuniu os funcionários. No antigo centro de treinamento tinha poucos funcionários na época, só eram 9 funcionários. Eu disse: olha, a partir de agora vamos fazer uma reunião. Eu falei com os funcionários para não colocar mais falta no Hinaldo. Aí desse período até criação da UAST, ele faltava, ele trazia um atestado, às vezes não trazia, e o abonar falta dele não comunicava mais à universidade. Isso foi feito com reunião com os funcionários. O que eu acho, o sigla diz o que... O UAST é a Unidade Acadêmica Serra Talhada. Entendeu? Pronto, a partir disso aí, ele ficou tudo normal. Aí ele trabalha na biblioteca. Quando foi criado a UAST, eles não queriam ficar mais na biblioteca e foi para o apoio didático. Do apoio didático, eu recebi muita reclamação dele, dos professores, que era para abrir no período que eu combinei com ele, para chegar no determinado período, para dar um material àqueles professores, dar um suporte aos professores. Muitos professores reclamavam que ele não chegava no horário. Reclamei com ele: não, assim, assado. Ele disse: não, eu vou melhorar. Vinha, né, como você reclamava, depois ficava relapso de novo. Quando aconteceu isso, o problema aqui, o objeto aqui maior é a partir da acusação, né, de ladrão, que é a partir teve processo de pronto, aí é isso, porque eu vou chegar lá. Aí, quando houve na UAST, houve uma solicitação de um sindicato pedindo para um funcionário representar a instituição num congresso na Fazubra, em Poço de Calda. Aí teve uma colega nossa que concorreu com o Hinaldo. O Hinaldo perdeu a eleição de 25 para 5 votos. Aí
a UAST tem um estatuto da UAST que todo funcionário ou professor tem que passar pelo CTA. Você tem que fazer um requerimento com a funcionária Enaide. Ela foi eleita legalmente tem uma ata, foi feito feito um processo encaminhado ao diretor-geral acadêmico. Esse diretor forma o processo, passa pelo CTA para que esse funcionário seja liberado. O Hinaldo perdeu, ele foi para o posto, para a FASUBRA. A FASUBRA solicitou posteriormente, após ele estar no Congresso, para que liberasse o funcionário. Como legalmente já estava uma funcionária eleita legalmente para representar a unidade no Congresso, e ele não tinha mais tempo hábito para ser feito aquele processo de abertura, passar pelo CTA, essas coisas todinho. Aí foi indeferido esse processo. A partir daí foi que ele ficou, passando e-mail para todo mundo, que diretor acadêmico, diretor-geral, professor Valmar, tudo era um ditador, essas coisas todinho, porque eu, como diretor, fui coordenador durante 18 anos do centro de treinamento. Porque se eu fui coordenador durante 18 anos, porque tem alguma competência, né? E hoje permaneço como diretor. Você não perseguiu ele, não? De jeito nenhum. Nunca persegui esse funcionário. Apenas queria, que é um dever de um gestor, que cada funcionário cumpra os seus deveres. Seu horário de trabalho, mesmo que não tenha para fazer, mas tinha que comprar. E ele não o fazia. Ele diz aqui que o senhor só começou a perseguir, principalmente depois que o senhor foi acusado de ser ladrão. Mas ele é quem está dizendo, né? Furtado. Bens da universidade. Eu não sei, ele é que me disse que chama de ladrão, que ele prova que eu sou ladrão. Chamou. Tem a testemunha, que vai ser professora Jaqueline, na sala da COGÉ, e o funcionário falava que ele chamou de ladrão e acaba safado. Ele chamou o senhor de ladrão. Confirmou também. Aí no processo. Mas foi a partir daí que o senhor começou a perseguir ou não perseguir? Nunca persegui esse funcionário. A partir daí foi que ele me chamou. Quando eu botei a foto. Foi o senhor que deu início à abertura do processo de aí eu comuniquei o fato. Comuniquei o diretor-geral, porque existe duas direções na UAST. O diretor administrativo e o diretor-geral acadêmico. O diretor-geral Carlos Romero. O senhor comunicou a Carlos Romero. Aí comuniquei Carlos Romero que como se diz, o fato, né, ao diretor, e ele encaminhou o professor para uma instância maior. Aí ele fez a abertura, fez uma portaria para abrir a sindicância. Por conta da falta? Ou por conta da acusação de si? Por conta da agressão que ele fez contra mim. Agressão verbal. Certo. Em relação às faltas também, o processo era comunicado também ao reitor? Todo é comunicado à universidade. Não havia uma praxe naquela instituição de não haver necessidade de comunicar essas faltas? Havia uma aceitação por parte da direção geral, do diretor administrativo? Desde que o funcionário justifica as faltas, a gente não comunica. Quando o funcionário não justifica, a gente tem que encaminhar. Em relação às suas participações no sindicato, ponto sindical, era comum ele viajar mesmo sem eleição, sem ser eleito? Não. Porque ele é uma pessoa atuante, parece uma pessoa atuante como presidente do sindicato. Ele é ligado ao sindicato. Ele fazia essas viagens mesmo sem ser eleito pela unidade? Não, toda vez que saía tinha que ser feito um ofício de comunicação do sindicato. Por sinal, na ENAD... Ele informou aqui que foi feito um ofício do sindicato para o reitor. Para o reitor encaminhou para a gente. E vocês sabiam que ele tinha sido convocado, vamos dizer assim, entre aspas, pelo sindicato? E o quê? Ele tinha sido convocado para participar desse encontro em Goiânia? Mas depois que ele já estava no Congresso. Não fez antes. Ele já estava lá. Não antes, como foi feito com Vocês não abonaram essa falta, não? Não. Você não disse que havia esse depoimento? Não, mas antes do centro de treinamento. Antes do centro de treinamento? Antes do centro de treinamento. Ao total, foi feita a reunião com os funcionários para saber sobre a maneira das faltas ao servidor. O senhor me disse que terminava aceitando as faltas dele. No centro de treinamento. Agora, da UAST, quando passou a UAST, já foi de outra maneira, que cada setor tem sua responsabilidade. Vamos supor, ele era ligado... Certo. Em relação... Acho que está suficiente em relação às faltas, da minha parte. Em relação à falta de estrutura, ele tinha birô, tinha lugar para trabalhar? Porque a universidade ela foi criada no centro de treinamento. Como a universidade não tem uma estrutura ainda adequada para ser atendido, todo funcionário fazia compartilhamento com os seus imóveis que existiam. E ele trabalhava? O que ele exercia mesmo, hein? Nesse momento agora? Rapaz, ele trabalhou na biblioteca, depois foi para o apoio didático. Na biblioteca ele tinha espaço dele lá para trabalhar? Tinha um espaço didático? Tudo.
lá no espaço, porque na biblioteca antes era o centro de treinamento, né? Certo. Depois, quando foi criado a UAST, ele foi para o apoio didático. Do apoio didático que ele pediu para ser removido para o NTI. O NTI, NTI é que é... tinha um lugar para ele trabalhar no NTI também? Tinha mesa, cadeira? Não tinha mesa nem cadeira porque a estrutura estava formando. Mas tinha 20 birôs com 20 computadores como chefe. Ficava com ele, depois ele reclamou e foi botado um birô exclusivo para ele. E ele não ficou nesse birô. Ele se esquece de ter sido desviado para outra atividade. Não, sem foi ter o feito... que fazer. Qual foi a atividade que ele esqueceu? Ultimamente, que ele foi, depois da confusão, que ele foi desviado para essa atividade? Vamos dizer, remanejado para outra atividade. Ele foi para a COGÉ. Para a COGÉ, a coordenação dos cursos COGÉ faz o quê? A COGÉ é a coordenação geral dos cursos. Ele fazia o que lá? Olha, a função de um administrador. Ele tinha espaço aí lá eu na não posso dizer porque ele estava lá. Eu não posso sem dizer serviço, não tinha o que fazer. essa parte aí cabe a coordenadora, a professora Jaqueline, que era ligada à professora Jaqueline, e não a mim, a direção geral. Na coordenação geral. Mas quem decidiu por tirá-lo não sei, para a COGÉ? COGÉ, sei não. De quem foi a decisão? De tirar da COGÉ? Não, da COGÉ não, para ele ir para a COGÉ. Ele que ele solicitava. Ele que solicitava? O professor Galvão foi quem convidou ele para ir para a COGÉ, que era o coordenador geral antes. O professor Galvão. Ele estava onde antes da COGÉ? Antes da COGÉ estava no NTI. No NTI, né? Era. Em relação ao processo administrativo, você não fez parte não, né? Só foi ouvido, né? Só ouvido. A comissão, você não foi da comissão? Não. Nem... Da sindicância. Quem era da comissão de sindicância? Era a Betânia? É a Betânia. Você não fez parte não, né? Eu fiz parte como depoimento. Depoente, né? Depoente, é. O senhor, então, disse que nega que tenha assediado ele no trabalho. Nunca assediei esse funcionário, nenhum Ameaçou. funcionário nenhum. Também não, eu fui ameaçado, aliás, não fui, não. Eu fui ameaçado. Doutora, a senhora tem alguma coisa a esclarecer? Senhor Joval, o senhor alegou que quando o Hinaldo estava trabalhando no apoio didático, vários professores reclamavam que ele não estava cumprindo com as suas obrigações lá no departamento. O senhor poderia informar o nome desses professores, ou pelo menos alguns desses professores? São todos professores que ficam... o senhor não se recorda do nome de nenhum? Para dizer detalhadamente qual professor foi... como é que chama? Se queixar, sim. Porque hoje nós temos 180 e tantos professores. Antes tinha uns 40 e poucos. Aí hoje fica muito difícil. Não foi mais de um professor, vários professores. Mais uma pergunta. Em 2012, o funcionário Hinaldo ele foi novamente para o Congresso em Poços de Caldas. Você sabe informar? 2012, no ano passado. Sei não. Não sabe informar? Sim. Ou ele não foi? Não foi esse outro que ele pediu, né? Mas agora depois... 2012 ele não sabe. Ele não sei. Certo. Não, nenhuma pergunta mais. Não. Só tem o depoimento pessoal do réu, você representa o réu, então não pode perguntar não. Só se for um esclarecimento que eu fiz pergunta e tal. O senhor pode ir, viu?